Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Ainda em clima de festa junina, toda quadriculada de lacinho no cabelo. Vamos para mais uma aula de artes, hoje falando sobre poema Encanto. A semana passada nós tivemos uma aula sobre a imagem, do som. Como é que você imagina o som? Às vezes a gente ouve alguns sons e a gente imagina como é esse som. Eu falei até sobre a região rural, A gente ouve pássaros, ouve cachoeira, ouve os bois, E a gente imagina como é esse som. Então aqui na página 47 tem o poema Encanto, a melodias e os ornamentos de O Trenzinho do Caipira, que vocês ouviram, que é uma música totalmente instrumental. Sugeriram imagens a vocês, Vocês puderam imaginar como é essa melodia, como é esse som através da imaginação. Ao poeta Ferreira Goulart sugeriu um poema. Então, por isso que hoje o nosso tema é poema Encanto, porque Ferreira Goulart imaginou e escreveu um poema através dos sons desse trenzinho do caipira. Ferreira Goulart, gente, é maranhense, é daqui da terrinha. No livro de vocês tem até um pouco da biografia do Ferreira Goulart, que eu peço que vocês acompanhem comigo. Retrato do artista. Ferreira Goulart nasceu em São Luís, Maranhão, em 1930. Interessou-se por atividades artísticas no tempo da escola. Ele conta que aos 12 anos a professora expunha diversas gravuras e pedia que escrevessem sobre elas, ou seja, a professora despertava o prazer deles de escrever através da observação de imagem. Então eles usavam a criatividade, usavam, a memória do retrato, de ver as fotinhas e depois, lembrando daquela imagem, eles escreviam alguma coisa sobre essa imagem. Além de iniciar o desenvolvimento da escrita poética, Goulart foi incentivado a se expressar por meio de desenho, reproduzindo imagens com lápis de cor. Então, o desenho é fundamental para que a pessoa comece a escrever, porque através do desenho as crianças, ainda na educação infantil, vão desenvolvendo a escrita, fazendo a leitura de imagem, Primeiro observa, lê a imagem do jeito delas e depois vai escrevendo. Aos 21 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e trabalhou na revista O Cruzeiro, onde teve a oportunidade de conhecer muitos escritores de renome como Oswald de Andrade. Até hoje, Ferreira Goulart divide seu tempo entre as artes literárias e visuais. Então, vocês puderam observar que a imagem do som fez com que Ferreira Goulart fizesse um poema sobre isso. E desperta também na gente, às vezes quando a gente ouve alguns sons, a gente também imagina e até escreve sobre o que a gente ouviu ou imaginou. Vamos agora para a página 48, que eu até desenhei aqui essas boquinhas lindas e maravilhosas que a tia se esforçou muito para poder fazer. E a gente vai ver aqui do que está falando essas boquinhas. Vocês puderam perceber que em cada uma, tem uma etiquetinha aqui. Essa primeira aqui tem um inteiro. Eu estou falando sobre o que, gente? Aqui tem uma notinha musical, que quer dizer que é uma parte inteira. Já na segunda aqui já tem meio, Um meio tem uma nota musical que quer dizer aqui que é meio, que é um meio. E aqui tem 3/4, tem a nota musical, mais um pontinho que indica que são 3/4 de uma música, de uma nota. E aqui tem 1/4 e aqui tem outra nota musical também que indica isso aqui que eu falei para vocês. Então, essas notas musicais aqui indicam a música, o trenzinho do caipira, mais instrumental e em vocal, ou seja, falado. Por isso que eu coloquei as boquinhas aqui, coloquei as notas musicais referente a cada etiquetinha que está aqui localizado nas boquinhas. Corresponde ao valor de cada figura musical. Aqui temos um inteiro, como eu falei para vocês, que tem a nota musical do lado, um meio, que tem a nota musical, 3/4 e 1/4.
Então, referindo-se à música instrumental Trenzinho do Caipira, que é instrumental e vocal. Por isso que tem as boquinhas. Vamos para a página agora 49. Embora existam outras formas de notação musical, os músicos de várias partes do mundo utilizam o sistema de notação ocidental, que são essas notinhas aqui que eu desenhei para vocês. Por ser o mais conhecido de todos, assim, independente do lugar que as pessoas estejam ou da época, todo mundo reconhece essas notinhas musicais ocidental. Um exemplo disso tem aqui. Apesar de ter nascido mais de 200 anos depois de Bach, Villa-Lobos pôde conhecer suas composições porque dominava os sinais convencionais. Então ele não precisou conhecer Bach. Ele viu lá a partitura com as notinhas musicais e conseguiu tocar esta música. Olha só que interessante. É como se fosse uma linguagem universal da música, esse tipo de partitura ou notação musical. Você também já conheceu alguns sinais e pode fazer a leitura rítmica. Naquela aula que a tia Meire deu, vocês lembram? Ela falou sobre essa leitura rítmica, sobre as notas musicais e até mostrou uma partitura para vocês e leu para vocês a partitura. Mesmo sem ter ouvido uma música previamente, é possível ter uma ideia da melodia, do som, como é essa música. Então vocês podem imaginar a partir dessa leitura rítmica, a partir dessa partitura. Fique por dentro. O que é leitura rítmica, tia? É a técnica de vocalizar, vocal, voz, as pulsações de acordo com sua duração. É a maneira de ler e falar as durações das figuras existentes, das figuras musicais existentes. Então, esse modo de falar, de dar ritmo, à música. Então, vocês têm lá no anexo 2 uma partitura do Trenzinho do Caipira, que para poder fazer a atividade de casa, você vai lá e vai retirar esse anexo 2 e vamos para a atividade que vocês têm que fazer em casa. Mas antes disso, para a próxima aula, vocês têm que já deixar em mãos um tubo de papelão, daqueles encontrados em papel alumínio ou em coisas similares, encapado com papel colorido e de sua escolha, e você vai deixar já prontinho para a nossa próxima aula, porque nós vamos construir um aerofone. Então depois vocês podem treinar bastante a música O Trenzinho do Caipira em casa, fazendo a leitura rítmica daquela partitura. Lembra que eu falei aqui? Dá uns minutinhos atrás. Então você vai pegar seu aerofone e vai tentar reproduzir de acordo com a partitura que vocês vão tirar do anexo 2. Tá certo, galera? Então a nossa aula de hoje é essa, a atividade na página 49, que vocês têm que construir um aerofone. Já deixa tudo bonitinho, porque na próxima aula a gente vai construir juntos e depois vocês vão ensaiar bastante para tirar um som desse aerofone. A tia Léa não é professora de música, mas está se esforçando, estudando bastante para poder fazer essas aulas para vocês. Gente, beijo, um prazer estar com vocês. Espero que todos tenham entendido e gostado da aula e até a nossa próxima aula.